Vamos falar com a deputada estadual eleita ontem pelo condado de Brockton, Rita Mendes. É um prazer recebê-la aqui na nossa rádio. A nossa, assim como a Priscila Souza, também deputada. Bom dia, tudo bem, deputada? Seja bem-vinda. Bom dia, o prazer é todo meu. Eu tenho muito orgulho de poder estar aqui representando a comunidade brasileira e é muito feliz por tudo isso que está acontecendo nesse momento, ver os brasileiros engajados na política e avançando, e é muito orgulho mesmo para a nossa comunidade. Que legal, é um prazer recebê-la de volta. Da última vez que aqui a deputada esteve, eu me lembro, foi no programa Nosso Direito, porque a deputada também é doutora. Entre suas atribuições do dia a dia, o direito ainda faz parte, né, da vida da deputada, que agora vai defender por Brockton a nossa comunidade e os interesses também dos americanos e todas as comunidades que apostaram nela para representar Brockton, e também uma cadeira agora na Câmara. É importante esse envolvimento. Fala um pouquinho da campanha, de como foi. A informação que consta, inclusive, no nosso portal é que para a deputada a disputa, de certa forma, não foi tão intensa, foi até tranquila. Uma vitória tranquila, mas por conta do que a comunidade enxerga na sua capacidade, não é, deputada? Eu agradeço pela parte que a campanha não foi tão intensa, mas eu posso garantir para vocês, foram bastante intensa, e eu fiquei muito surpresa no final que o resultado, que eu ganhei 71% dos votos, mas a minha oponente que estava concorrendo já está lá como vereadora da cidade por 9 anos, tem um nome muito conhecido na cidade, vem de famílias assim com bastante recursos, então a instituição política da cidade estava toda com ela. Mas quando o povo acredita na nossa mensagem, acredita na mudança, acredita que a gente realmente tem os interesses da cidade, então aí é que a gente vê o resultado, que é o povo que vota, o povo que conta e o povo que está ali. Mas agora, graças a Deus, estamos indo para a nova jornada, não tem o oponente em novembro, e essa mesmo foi a minha eleição. Então agora é só começar a parte de transição para poder estar trabalhando lá no State House quando chegar janeiro. É verdade. Só para deixar aqui um esclarecimento, se eu me fiz entender pelo fato de que a campanha não foi intensa, me perdoe, só corrigindo, o resultado ele foi tranquilo por conta da observação da comunidade, né? Porque, como bem disse a deputada, tanto a libanesa Shirley Azak quanto o haitiano Fred Fontaine, que concorreram, e os dois dividiram um percentual bem baixo em relação à votação da Rita Mendes, eles não conseguiram fazer sombra para a candidata eleita, que é a nossa querida Rita Mendes. Isso é resultado das urnas, do povo. E esse trabalho que nós observamos, de intensidade que você fez, também é original a sua capacidade de envolvimento com a comunidade. São tantos trabalhos já, né, deputada, envolvendo a comunidade. Você representa muito bem, inclusive aqui na rádio, quando a gente falava da sua eleição, na véspera da possibilidade da sua eleição, alguns ouvintes mandaram mensagens aqui falando um pouco da sua origem, da sua simplicidade, e até aproveito esse momento para perguntar qual é o maior desafio da deputada agora, ao encarar uma Câmara de Deputados, logo nesse início, na participação inicial, quando você assumir a sua cadeira. Agora a gente começa a parte da transição, né? Então, eu tenho meu escritório de advocacia, que eu estou trazendo advogados para poder estar tomando conta dos meus casos e continuando aquela parte. Tem a minha parte também de vereadora, que eu continuo sendo vereadora até o final de 2023, só não vou concorrer para a reeleição. Então, eu vou estar nessa transição de tanto na cidade como vereadora e também em Boston como State Representative. Então, vai ser um início, assim, com bastante aprendizado, verdade, bastante desafio, conhecer pessoas-chave, para a gente poder estar trazendo recursos. Nós temos que estar lutando para que a carteira de motorista possa entrar em vigor em julho do ano que vem, então isso vai ser uma das prioridades também já agora para novembro, nessa eleição, para a gente ter certeza que passa mesmo, para que não seja revogada essa lei tão importante para a nossa comunidade que a gente precisa. Então tem bastante coisas importantes para acontecer ainda esse ano. E eu estou muito feliz por tudo. Que legal. É um perfil bem parecido com o da Priscila, né? Que continua sendo vereadora escolar em Framingham. A advogada e agora a nossa deputada Rita Mendes também é vereadora por Brockton. Arthur Braga, nosso cientista político, está aqui. Tem uma pergunta para a deputada? Arthur, claro, fica à vontade. Claro. Primeiramente, parabéns, né, pela eleição. E parabéns aí pela vitória para nossa comunidade como um todo, né? Óbvio, como o Lombardi falou, né? Vai ser uma deputada para a região, né? Não somente para uma comunidade, mas a gente se sente representado, né? Isso é muito importante.
Rita, minha pergunta é a seguinte, dentro desse espectro que a Câmara se encontra já de muitos anos, né, com uma grande maioria democrata, né, são 160 deputados, se não me engano, em torno de 130 democratas e o resto de uma oposição. Sempre ficou aquela indagação na nossa comunidade, né, como é que um discurso tão forte pró-imigrante consegue não ter avanços dentro de pautas imigratórias, como foi a carteira, demorou 20 anos ali, diversos projetos diferentes. Você acha que vai conseguir responder isso pra gente? Colocar um pouquinho mais dessa toada pró-imigrante dentro da Câmara? Exatamente. O que a gente precisa, e principalmente a comunidade brasileira, é despertar mais as pessoas, porque todo mundo quer a carteira de motorista, mas ninguém está disposto a perder um dia de trabalho para poder ir lá na frente do State House, de protestar, de levantar bandeira, cartazes e falar que realmente isso é importante, de dar a cara a tapa mesmo. Eles querem que os políticos que estão lá possam estar fazendo toda essa parte, e o político precisa de ver o apoio da comunidade. As pessoas que já se tornaram cidadão americano, sair debaixo de chuva para poder ir votar nas eleições de primária, ser ativo nas votações, dar, doações para os políticos, para eles poderem fazer as campanhas. Então, a gente tem que dar esse suporte, porque o político, na verdade, ele precisa dos votos. E se os votos que eles têm são dos americanos brancos, os que não têm essa prioridade, eles vão escutar aquele eleitor dele que vai estar ali com ele, que sabe que vai estar indo votar para ele, que sabe que vai estar ali sempre quando eles precisarem. Então, é isso que a gente tem que aprender como comunidade. Os hispanos já estão despertando, fazem isso muito bem, mas a comunidade brasileira ainda tem que despertar, tem que aprender a perder dia de serviço, tem que correr atrás dos interesses, porque o político precisa desse apoio, precisa ter as pessoas lá segurando placa, precisa de sentir que a gente não está sozinho. Porque quando a gente entra lá, nós estamos lá com outros que são democratas também, mas são americanos e não conhecem de frente, igual a gente conhece, essa necessidade da carteira de motorista e outros projetos que a gente pode passar para a comunidade imigrante em Massachusetts. Então, é algo que eu gostaria de estar voltando mais e estar educando a comunidade, para a comunidade brasileira despertar para isso tão importante, para a gente poder ter mais força na política. Nós estamos conversando com a deputada estadual eleita por Brockton, Rita Mendes, a brasileira que agora assume uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ela já estará lá porque não há nenhum republicano no seu condado que vá concorrer com ela. Márcio Fofo, da Flórida, também tem uma pergunta para a deputada. Fica à vontade, Márcio. Bom dia, deputada. Primeiramente, parabéns pela conquista, né? Eu quero aproveitar, até pegar esse gancho final da sua fala, né, da importância do engajamento, né, da comunidade, entendendo, né, as principais demandas, né, que acabam sendo direcionadas, né, para o legislativo, e queria pegar um pouquinho do lado mais interno, né, a deputada que agora parte, então, para uma nova fase, né, dentro da política estadual, mas como é que é a configuração, por exemplo, aí, e como é que a deputada, sendo uma brasileira, uma imigrante, se coloca também junto aos seus pares, aos seus colegas? Existe algum tipo de preconceito? É possível fazer essa costura? Existem também outros estrangeiros, né, que compõem, né, essa casa legislativa. Como é que é essa dinâmica aí de uma brasileira atuando, né, dentro de um parlamento que não é de um país de origem? Excelente pergunta, porque até mesmo na minha própria cidade, não é uma cidade que existe muitos brasileiros, então não foi os brasileiros que me elegeram, porque tem muito pouco em Brockton, e principalmente que tem a cidadania que podem estar votando. Então foi mais cabo-verdianos, foi haitianos, foram americanos de cor, os americanos brancos também, angolanos, então pessoas de toda a raça. Essa vai ser uma dinâmica interessante quando a gente chegar lá no State House para começar a conhecer as pessoas e verem tudo isso. Mas tudo começa quando eles verem que a gente tem a força do povo tá atrás, que a gente não está sozinho. Quando vê essa expressão de votos, que igual eu ganhei na cidade de Brockton, que não é uma cidade que tem uma população tão grande de brasileiro para poder me eleger, eles meio que têm que engolir a gente, querendo ou não, porque nós estamos lá e temos... vamos ter os mesmos direitos, oportunidades, e a gente vai estar trabalhando juntos, porque a gente precisa um do outro para poder estar passando as leis para o Estado, ninguém faz nada sozinho. Então, cabe da minha parte também de estar indo e me apresentando para cada outros deputados, fazendo uma certa amizade com eles, porque quando eu precisar de voto,
igual foi falado, demorou tantos anos para a carteira de motorista passar. Quando a gente tiver projetos de lei tão ousados que a gente querem passar, que vai beneficiar a nossa comunidade, eu já tenho um certo relação com aquelas pessoas de amizade, conhecendo. Então, tudo isso agora começa antes de chegar em janeiro. Já quero começar já a entrar em contato com essas pessoas, sentar para um café, falar da cidade de Brockton, falar da comunidade brasileira, da comunidade imigrante e estar apresentando os desafios para que eles possam ver e conhecer que a gente pode fazer muito mais coisas ainda lá no State House. Então, tudo isso é o nosso projeto e desafio agora seguindo para frente. Olha, deputada, é muito importante ouvir de sua parte o seu engajamento, a sua volúpia e aquilo que você vai fazer logo de cara quando assumir a sua cadeira. Nós ficamos muito felizes aqui. Eu tenho participações de algumas pessoas como o Kleber. Lomba, dá um abraço na Rita e parabéns. Coutinho, eu conheço a Rita desde que chegou aqui bem pequena. Ela é um gênio. Uma pessoa talentosa à parte. A Sueli também te parabeniza. Nós temos aqui o Ribamar dizendo que você é o símbolo da simplicidade e da capacidade da comunidade. Temos aqui também o Florindo, que está parabenizando a nossa querida deputada. A Sônia também diz, a Rita é nossa. Parabéns, Rita. Olha, são muitas manifestações. É muito bom saber que você está em conexão com a comunidade brasileira, pelo menos é o que a gente observa aqui na nossa rádio, da nossa audiência. O Evandro, bom dia a todos, parabéns, Rita Mendes, sucesso na sua jornada. Esse é o nosso coro geral aqui, viu, deputada? Muito, muito obrigada, é sempre um enorme prazer e quero agora, indo para frente, continuar a estar sempre voltando e dando informação sobre novos projetos de leis, coisas que vão estar acontecendo lá no State House. Conte conosco, nós brasileiros, para estar mantendo a comunidade sempre informada e estamos juntos. Muito obrigada por tudo. Imagina, nós é que agradecemos. Rita Mendes, a nossa deputada por Brockton, também eleita, assim como a Priscila, que vai ao lado de Danilo Lucena, puxando esta linha forte de deputados brasileiros na representatividade da política brasileira em Massachusetts.